Você está ouvindo o Rani Newscast, o maior podcast de Brasília. Ele já foi da linha de frente, técnico de enfermagem, enfermeiro, já colocou mais de 88 milhões de reais para a área da saúde, que é aí o deputado que representa a saúde aqui no Distrito Federal. Hoje o meu convidado é Jorge Viana. Deputado, seja bem-vindo. Já vamos começar aqui o nosso primeiro quadro, que é o Quem é Você na Fila do Pão. Se ninguém lhe conhecesse, que é difícil aqui no Distrito Federal, ninguém lhe conhecer, como você se apresentaria para o nosso público? Bom, obrigado, viu, Rani, pelo convite. Olá, pessoal. Bom, quem sou eu no Fila do Pão? Um faminto, né? Tô na fila porque eu sou um faminto. Cara, eu sou um retirante nordestino que chegou em Brasília, assim como milhares de pessoas aqui no Distrito Federal, que vieram em busca de algo melhor, né? Eu vim do Piauí, mas eu sou nascido no Maranhão, em Bacabal, e com 3 anos vim para cá, junto com meu pai. Na verdade, meu pai veio primeiro, depois ele trouxe nós 4 irmãos. São 4 irmãos. Eu e mais 3 irmãs, só eu de homem, e minha mãe. Então viemos para cá, fomos para Ceilândia, e depois para Samambaia, onde eu... Na verdade, Samambaia e Ceilândia foram as cidades que eu cresci, sim, onde eu aprendi a malandragem, né, de Brasília. Então, começou assim, né, a minha trajetória aqui. E depois fui militar. Foi militar? Fui militar 6 anos da aeronáutica. E saí da aeronáutica, fui para a Secretaria de Saúde, como técnico de enfermagem. E aí, só que antes eu passei Como foi essa sua transição de militar para técnico de enfermagem? Rapaz, na verdade, eu fiz um concurso para aeronáutica. Eu servi no início, né, o chamado Serviço Militar Obrigatório, sim, aquele que todo mundo faz com 18 anos, os homens, né? Sim. Que agora também tem mulheres. E depois eu fiz um concurso para S1, que seria o soldado especializado. Então, foi um concurso a nível nacional e tal, que seguiria a carreira militar. Então, eu ia seguir a carreira militar. Sim. Só que no 6º ano, o comando da aeronáutica falou assim, não, vamos dispensar todo mundo, porque esse serviço não é um serviço de carreira, e sim obrigatório. A gente, mas como assim obrigatório? São aqueles que a gente faz e tal. Enfim, tinha feito um curso de técnico de enfermagem ainda na aeronáutica, e aí fui trabalhar na iniciativa privada, trabalhando só privado, por 1 ano. Sim. E nesse ano que eu fui trabalhar, eu vi que, cara, ganhava pouco demais o pessoal técnico de enfermagem, além de todas as dificuldades, né, humilhação e tudo mais. Eu falei, pô, não tá certo não. Sempre fui aquele cara assim meio revoltado, não gostava de política. Sério? Não gostava de política. Eu sempre fui avesso à política, eu sempre fui aqueles rebeldes sem causa. Sim. Na escola, no ensino médio na Samambaia, eu era o revolucionário. Você fez ensino médio na Samambaia? Samambaia, 304. Representei Brasília, em São Paulo, nos encontros da Uni, da UMESB. Então eu era o cara que era revolucionário. Ouvia o Gabriel Pensador, tal, né? Metallica. Então eu não gostava de política mesmo. Sim. Não sabia nem quem eram os políticos. Hã? Isso até que idade? Isso até os 18. Sim. Na verdade, até os 18 não, até os 22, 23, eu não sabia nem... Eu sabia que era o governador. Sim. Não sabia nem que era deputado. Mas na escola como a maioria dos brasilienses na época. Sim. A gente não sabia de nada sobre política. Acho que eu não sabia nem distinguir o deputado distrital, o deputado federal e o senador. Porque a gente não era formado para isso. Sim. A política não entrava na escola, enfim. Então eu não sabia. E aí peguei e fui fazer o curso de técnico de enfermagem e falei assim, pô, cara, isso aqui... Fui trabalhar e falei, pô, isso aqui tá muito ruim. A gente trabalha pra caramba, o cara, a vida da pessoa tá nas nossas mãos, literalmente. Sim. Não foi tá certo, não. Aí fui procurar o tal do sindicato. Também nunca tive contato com o sindicato. E aí o sindicato, eu vi que o sindicato que eu procurei não tava muito, assim, não passava muita credibilidade. Sim. Aí foi quando nós fundamos o sindicato. E aí, você participou da fundação do sindicato aqui em Brasília? Sim, do Sindate. Sim. Eu e João Cardoso. Sim. E aí, cara, comecei a militar, brigar, aí passei no concurso público. Né? E aí no concurso público aí eu tive mais liberdade, porque eu era concursado, não ia ser mandado embora. Porque militante de sindicato que for da iniciativa privada, se falar, é mandado embora. E aí peguei e fui, aí fundamos o sindicato, aí fortalecemos o sindicato, e eu botando na cabeça do pessoal que não estava certo, que não era assim e tal.
Foi crescendo. Aí saí candidato em 2010. Aí tive 1.400 votos. Aí foi um vexame, né? Porque, porra, velho. Primeira E a gente acha que na primeira vez a gente ganha. Todo mundo acha que na primeira vez a gente ganha. Não é só você que achou, não, todo mundo acha. Todo mundo acha. Porque, é engraçado. Você vê aquelas velhinhas chegando na gente e fala assim, filho, eu sonhei que você ia ser eleito e não sei o que. Aí você fala, rapaz, sabe que vai dar certo? Rapaz, é uma profecia. Aí, quando teve a eleição, eu falei, porra, 1.400 votos, cara. Bicho, eu fiquei com raiva. Os vizinhos passavam por mim, bom dia, e eu, safado, nem votou em mim, né? Eu ficava assim, né? A ressaca foi braba. Todo mundo, eu falava assim, não votou em mim, sacana, não votou em mim. Aí tá, aí passou. Você olhando pra sua esposa assim. Pelo menos acho que ela votou. Acho que entre os 1.400 estava dela, né? Tava dela. Aí eu falei, pô, beleza. Aí fui trabalhar no sindicato, fortalecemos mais ainda no sindicato. Aí na segunda eleição eu tive 7.300 votos. Aí todo mundo falava assim, nossa, Jorge, você teve um crescimento assim, sabe, super surreal. Nunca isso aconteceu. Não é comum isso acontecer numa pessoa sair de 1.400 para 7.000 e pouco. Foi um crescimento muito... Eu falei, uai, mas, bom, tudo bem. Você ficou mais satisfeito nessa segunda? Fiquei, fui o mais votado do PSD na época. Sim. Só que a gente não fez coligação, porque na época podia, mas a gente não fez. Sim. Eu fui o mais votado do partido, mas perdemos a vaga. Sim. Aí eu falei assim, vamos continuar trabalhando mais e melhor. Engraçado, nessa segunda, a eleição foi domingo. Quando foi na segunda-feira, eu estava no sindicato trabalhando. Falei assim, não, vamos trabalhar mais e melhor. Então já fui mais a ressaca animado. foi menor. Já, foi menor. Aí fui pra terceira. Eu falei assim, olha, Deus, essa é a última vez. Se não der certo, não é pra mim esse negócio. É igual quando eu queria ser policial civil, que eu fiz um cursinho e eu não passei na Polícia Civil. Eu falei, não era pra ser policial, velho. Sim. Não é pra ser. Também eu estudei pra caramba e tal, eu falei, não é pra ser. Ou seja, quando é pra ser, vai. Quando não é, não adianta. Peguei, fui na terceira vez, falei assim, olha, se não for dessa vez, não vai. E fui eleito. Você lembra quantos votos na segunda? Na terceira foi 13.300 e poucos votos. Sim, então aí eu falei, bom, agora vai. Aí fui eleito, comecei a trabalhar e aí pipoquei, bicho. Aí botei pra lascar. Certo, me tira uma dúvida. Você vem do setor técnico. O que mais de diferente você se deparou quando você entrou na CLDF e quando você começou a atuar como deputado? Qual é a sua visão de sindicalista, que nós podemos dizer assim, você estava dentro do sindicato, para a sua visão de parlamentar? Qual é a grande diferença? Tem algo diferente do que você imaginava? Boa pergunta. E de verdade tem. Depois que eu entrei na Câmara, eu vi que os sindicatos são muito enganados. Em que sentido? O sindicato ele sempre vai à procura de um parlamentar para conseguir alguma coisa. Chamar concursados, né, convocar concursados, reajuste e tal. E o deputado senta na mesa e fala, não, estamos juntos, não sei o que e tal. Mas por trás existe toda uma negociação com os demais deputados e principalmente com o governo para que aquilo dê certo. Sim. E por mais que você queira até ajudar o sindicato, se você não tiver uma boa relação com o governo, não adianta nada. Mas você não fala isso para o sindicato. Você não fala assim, olha, bicho, não me procura não, que se tu me procurar vai ser bola perdida, porque os caras não gostam de mim, eu não faço o jogo dos caras, então é prejuízo, vai procurar do deputado. Não acontece isso. Sim. Não, vem aqui, eu vou te ajudar, não sei o quê. Mas aí acaba que não dá certo, porque existe todo um jogo lá dentro. Isso é uma própria articulação, né? E a articulação, por mais que a coisa pareça ser ilegal ou imoral, não, é uma articulação. Porque a política é isso, são articulações. Por mais que eu queira... Por mais que eu tenha meus valores, meus princípios, às vezes a gente tem que votar numa coisa que, de repente, você não é muito a favor, mas faz parte do jogo. É o famoso perder para ganhar? Isso, mas desde que você também não se corrompa. Sim. Né? E a corrupção tem de vários aspectos, seja da coisa mais simples a coisa mais complexa. Sim. Mas eu falo isso. Então, às vezes, a gente vota numa coisa que eu talvez não votaria, mas sim, por fazer esse alinhamento político, a gente acaba votando. Sim. Lógico, sem se causar prejuízo, sem males e tal. Sim, né? Eu entendo. É muito próprio desse presencialismo de coalizão, dessa forma de articulação política, sim, que é próprio do sistema democrático mesmo. Você vai ter que, que vota num projeto que não lhe agrada tanto, ou que talvez não agrade tanto a sua base, para conseguir também aprovar um projeto que vai beneficiar a sua base. Então tem muito disso. Isso. Dá um exemplo aqui. Digamos, vamos aumentar a alíquota do IPTU. Pô, seria uma coisa legal? Você votaria? Ninguém votaria em aumentar imposto.
ninguém votaria. É antipopular. Antipopular, é uma coisa que, pô, será que realmente precisa, já que o Estado pode arrecadar em outros lugares, em outros pontos, mas você acaba votando. Então, eu não vejo isso como uma coisa, uma venda, um toma lá da cá. Não é Sim. isso. Eu, como a maioria da população, cansada de pagar imposto, não quer mais Não quer aumentar pagar imposto. Né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Certo. Você é tratado com preconceito por vir da base? Ou já foi, já está no seu segundo mandato. Mas nesse começo, quando você entrou na CLDF, o pessoal olhou um pouquinho torto para você? Você da base? Sim? Bicho, na verdade, eu sempre digo lá uma frase que não soa muito bem no Buriti. Sim. Eu falo o seguinte, eu sou aliado, mas não sou alienado. Sim. Tudo que é nocivo, que eu acho que é nocivo, aí sim eu voto contra. Sabe? Sim. Tudo que eu acho que é razoável, eu voto a favor. Eu sempre digo que eu tenho um bom senso. Eu não sou o cara de direita e de esquerda, eu sou o cara do centro. Ah, mas senta em cima do muro? Que conversa é essa? Se você pegar uma roda empenada que ela só anda para a esquerda, você anda em círculos. Sim. Se você pegar uma roda empenada que só anda para a direita, ela anda em círculo. Mas se você pegar uma roda certa, você anda no meio sempre. Sim. Ou seja, a gente pode andar no meio sempre. Sim. Usar o bom senso. Então já aconteceram assim algumas coisas de eu ser criticado pela própria base. Tipo, votei na CPI da saúde. Eu queria que tivesse aberto uma CPI para a gente poder investigar. Não o governo, mas investigar por que isso não dá certo. Sim. Então não é investigar o governo. Então, eu já fui criticado por isso. Mas também já votei a favor do governo por algumas pautas que muitos falam assim, já deveria ter votado. Mas eu acho que É próprio da atuação parlamentar. Ó, Né? teve uma votação que foi bem, bem característica que eu estou falando. Os secretários de Estado, eles têm um salário, que é um salário tabelado. E tem muitas pastas que são bem complexas e você não encontra mão de obra qualificada para essa pasta. Vou dar um exemplo da economia. Secretário da Economia. O secretário da Economia é muito complexo isso. Então, você não pode pegar qualquer pessoa e falar assim, vem cá, ser meu secretário para levar porrada, para mexer com orçamento, mexer com números e tal. Todo mundo com pires na mão lá. Pois é, e para ganhar o valor de secretário, quem que vem? Ninguém vem. Sim. Então, para você atrair esse cara, você tem que dar um plus a mais. Aí foi quando o governo criou uma possibilidade deles poderem ser nomeados como conselheiros de conselhos administrativos estatais. Sim. E aí foi colocado esse projeto em votação. E eu fui o voto Minerva. Estava empatado. Eu tinha que desempatar. Sim. E eu votei a favor. Sobrou para você. Sobrou para mim. Aí eu falei assim, não, eu vou votar sim, porque eu acho que esse camarada ele pode ter sim, uma renda a mais. Sim. E aí foi feita uma crítica, tudo, mas eu achei que naquele momento a gente deveria segurar alguns secretários que não viriam. Um outro exemplo, o presidente do BRB. Cara, você acha que o presidente do BRB, qualquer pessoa que de repente tivesse na iniciativa privada ganhando, sei lá, seus milhares de reais, iria vir para um banco para trabalhar, para ganhar um valor de salário de servidor? Não vem, cara. Então, assim, acaba que para você atrair esses bons gestores, você tem que trazer um salário bom também. Esse seu conhecimento que você fala com relação a importância de ter um bom salário para o servidor nesses cargos-chave é um conhecimento próprio de quem é servidor e de quem conhece muito a estrutura, né? Sim. Porque, de fato, não faz sentido. Tem alguns estados aí que salários de estado ganham 8 mil reais, 12 mil reais no Nordeste. Tem muito disso, né? Então, o que é um completo absurdo. Né? Talvez muito em relação à população, mas não é muito para o cargo que ele ocupa, para a pressão que ele sofre. Exatamente. Esse nível de salário evita, inclusive, um nível de corrupção, porque o cara está lá sujeito a muitas demandas. Né? Sim, o IPREV, por exemplo, Instituto de Previdência. Quem que vai lidar com o Instituto de Previdência para ganhar 5, 6 mil reais, cara? Sim, então, a gente tem que contratar pessoas que têm um know-how para isso, senão a gente vai afundar o Estado. Uma outra coisa também, já falando desses cargos, mas nós temos outras profissões também que precisam ter um salário que seja atrativo, como os médicos. Sim. Médicos em Brasília não ganham. Não tem esse problema, a gente vai aprofundar essa pauta Sim. aqui para frente, certo? Como foi conquistar o título doutor honoris causa? Você ficou feliz? Fiquei até surpreso porque eu não me acho um especialista em nada. Eu sou apenas um curioso, um estudioso. Não sou especialista. Mas aí a Academia Brasileira de Artes, Ciências e Artes, a qual faço parte, Sim. ela viu em mim um potencial, assim, uma pessoa que tenha a agregar, que tenha a ensinar, né,
ou pelo menos discutir políticas públicas de saúde. Pelo que eu faço, pelo que eu estudo, pelo que eu vivi. Eu acho que a minha vivência, ela me deu esse know-how, porque honoris causa justamente é isso, é a vivência, né? A experiência, e não só a teoria. Que eu acho, inclusive, que nós temos tantos outros doutores honoris causa no Brasil que não são aproveitados. Em contrapartida, outros tantos doutores de formação não contribuem em nada para o país. Sim. Só mesmo o título lá da universidade. E essa contribuição, ela vai o quê? Desde de conhecimento básico até o mais complexo na área de saúde. Então, eu fiquei feliz em ter esse título, né? Isso mostra assim, o que eu venho fazendo está sendo observado pelas pessoas. Isso reflete na sua atuação parlamentar, né? Que a gente conversou sobre como essa sua experiência da base, como a sua experiência de estar lá na linha de frente como técnico de enfermagem, como enfermeiro, como isso auxilia na defesa dos projetos e no conhecimento da realidade que você tem, né? Que seria diferente de alguém que não tivesse tido essa vivência. E nós da enfermagem, assim, sem querer desmerecer nenhuma outra categoria, mas a gente está muito ligado à parte saúde na sua integralidade. Eu sempre digo que eu conheço o produto que é usado no chão, para limpar um chão, até a alta complexidade do hospital. Então, qual profissão que tem esse contato tão próximo? Qual profissão que tem um contato tão próximo com o cidadão, com o paciente? É a enfermagem, né? Digamos, um fisioterapeuta, ele vai lá, faz o procedimento e pronto, vai ver o cara no outro dia. O médico faz lá a prescrição, vai ver o cara no outro dia. Todos fazem isso. A enfermagem é o tempo todo com o paciente. Do início, a gente fala sempre, né, que é do início, da hora que você nasce, até quem faz o seu pacote, né, que a gente chama pacote, né, para o óbito, né, o corpo, quem prepara o corpo somos nós. Sim. Então a gente está muito ligado a isso. Por isso que a gente tem essa vivência, essa experiência. Certo. Já pensou em desistir da política? Você tem 2 mandatos. Aí... Eu penso toda hora, bicho. Eu penso toda hora. Tipo assim, eu falo assim, será que eu tô no lugar certo, velho? Aí eu falo... Acorda num dia querendo ficar mais quieto. Porra, e o pior assim, mas graças a Deus que como eu faço a coisa certa sempre, sim, ou pelo menos eu tento fazer sempre a coisa certa, onde eu vou, as pessoas me respeitam e até admiram, né, o meu trabalho. Porque eu acho que seria a pior coisa do mundo eu sair na rua, o pessoal apontar e falar assim, aquele cara é malandro, aquele cara é um preguiçoso, aquele cara... Tem uma aprovação grande aqui no DF. Eu acho que eu tô tendo porque... Um reconhecimento. Eu não sou... Eu sou isso aqui, cara, o tempo todo. Então, assim, às vezes eu penso em desistir porque a gente perde muito tempo da nossa vida pessoal. Sim. Pô, eu tô passando por um problema de saúde gástrico que é terrível. Eu não consigo achar o que eu tenho de problema. Sim. Mas aí eu penso assim, hoje mesmo tinha uma consulta, eu desmarquei. Porque eu tinha agenda. Eu falei, não, vou deixar para depois. A culpa é nossa de hoje. Não, mas não foi de manhã. Então, assim, eu acabo não me preocupando comigo, com a minha saúde. Sim. Minha saúde, minha família, minhas filhas cresceram praticamente sem o pai próximo. Tem quantos filhos? Tenho 2 filhas. 2 filhas. Uma de 27 e uma de 19. Então, elas cresceram, assim, meio que sem o pai, pô. Então, eu me doei muito para as pessoas e esqueci um pouco da minha família. Sim, então, a política é assim, viu? A rotina de um parlamentar, ela é complexa, né? Se ele quiser. Sim. Se ele quiser, ele fica só em casa, tomando seu vinhozinho, curtindo lá as viagens, coisa e tal. Tem muitos que fazem isso. Mas se o cara quiser mesmo... Não vamos citar nomes. Né? Mas se o cara quiser mesmo, ele fica ali, ó. Todo dia ele arruma um BO para ele resolver. Todo dia. E o pessoal você tá nessa. E eu resolvo BO desde uma briga entre colegas no hospital. O pessoal me liga e fala assim, deputado, a minha chefe não sei o quê, minha colega de trabalho não sei o quê. Eu, calma, vou ver, vou resolver. Então, eu resolvo desde isso até a parte orçamentária do Distrito Federal. Sim. E eu acho isso massa, porque... Acho que é a minha vida. Então, eu penso em desistir... É porque tem que ter vocação, deputados, para aguentar. Pois é, cara. Eu acho que realmente é vocação. Por mais que eu não queira acreditar nisso... Acredito, já. Que talvez eu deveria ser policial. Mas eu acho que minha vocação é essa. Ser político, porque... Político não, né? É eu ser um servidor do povo. Acho que é servir. A palavra melhor é essa, servir. Eu sou um serventuário da política do Brasil. Certo. Vamos aqui para o nosso segundo quadro, que é o Por Trás da Imagem. Eu quero que você descreva essa imagem aqui para o pessoal que está ouvindo no Spotify. Diga aí. Essa é emblemática. Essa foi uma foto que a gente tirou no carro de som, que nós tivemos a assembleia, e nesse dia a gente conseguiu um feito histórico em Brasília, que foi
uma reestruturação da carreira dos auxiliares técnicos de enfermagem e secretaria de saúde, Sim. do nível médio, né? Então a gente conseguiu reduzir dos 25 padrões para chegar no topo da carreira, nós conseguimos diminuir para 18 anos e ainda conseguimos um reajuste de 15% escalonado em 3 parcelas, que foi uma vitória. Isso representou um valor significativo no conta-cheque do servidor dos técnicos de enfermagem. Ah, Jorge, mas por que isso é tão forte para você em detrimento das outras carreiras e tal? Porque na legislatura passada, isso foi agora na legislatura, foi ano passado. Sim. Na legislatura passada, eu consegui o reajuste para os enfermeiros e para os especialistas e minha categoria foi de fora. Sim. Eu fui para uma eleição, eu fui para uma reeleição sem ter conseguido nada para a categoria. Sim. E eu falei assim, caramba, eu não consegui nada para eles, eles estão chateados comigo porque eu consegui para as outras categorias e para eles não. Ora, se eu sou da categoria deles, eu falei assim, será que vai dar certo? Ah, não sei, vamos lá. Aí fui para a reeleição, fui um dos mais votados em Brasília, tive mais de 30 mil votos. Que votação histórica. Pois é, e eles acreditaram em mim. Então agora, no ano passado, eu consegui esse reajuste. Então foi uma coisa muito emblemática na minha vida. Diria que de todas as coisas que eu já consegui, de todas, essa foi a mais importante, porque a gente conseguiu uma coisa que nunca um nível médio tinha conseguido no Brasil. Sim, isso é importante. É. E que impacta muito na vida do servidor, né? Para quem está ouvindo, esses níveis que o deputado está falando, quando você é servidor público, cada ano você vai subindo o nível e na carreira, às vezes são 30 níveis, às vezes são 34, tem carreiras como o TCU que são 12 níveis e que você sobe a cada 6 meses. A grande maioria do servidor, você sobe a cada ano e aí tem 30 níveis. Então, reduzir isso faz muita diferença para o servidor conseguir chegar no topo da carreira e ter mais qualidade de vida, né? Isso, porque imagina, se tu esperar 30 anos para tu chegar no topo da carreira para ganhar um pouco melhor. Quando tu chegar lá já tá velho, bicho. Já tá o velho. Dinheiro vai ser pra pagar remédio. Então é melhor tu chegar logo antes e ter melhor encurtar esse processo, né? Encurta e vai gastando o seu dinheiro, né, na sua velhice, pra você ter uma velhice melhor um pouco. Certo. Vamos aqui para mais algumas perguntas. Falar sobre a lei da meia entrada para profissionais de saúde. Por que lei da meia entrada para profissionais de saúde? Por que é importante? E como surgiu essa ideia? Pois é, eu sou exemplo disso, eu não tenho tempo para nada. Sim. Então, se eu tiver algum incentivo, fica melhor, porque aí eu acabo fazendo uma campanha interna para que ele possa fazer isso, para que ele possa descomprimir a pressão que ele sente. Então, o fato de a gente ter a meia entrada não é por questões financeiras apenas. Não é, porque o médico ele também tem direito à meia entrada. Mas por que você conseguiu então a meia entrada para o médico? Porque eu acho que o médico também ele tem que se sentir valorizado de alguma forma pela sociedade. Então, na hora que o cara apresenta lá sua carteirinha, seja do conselho, né, um contra-cheque, né, ou uma identificação, um crachá, ele vai estar se apresentando para a pessoa e a pessoa vai estar vendo que ele é um profissional de saúde e ele vai ter esse benefício. Então, é uma espécie de reconhecimento, sabe? Sim. Então, isso foi muito importante, porque eles se sentiram muito valorizados, cara. Muito mesmo. Assim. Certo, e são todos profissionais de saúde. Pegando esse gancho que você está falando sobre profissionais de saúde também, principalmente naquela época da pandemia, todo mundo sofreu muito com problemas de saúde mental, que é um problema que a gente tem muito hoje aqui também, na verdade, no país inteiro, com o pessoal da área de segurança. Como você conhecendo a carreira da saúde, conhecendo como funciona, como a gente poderia minimizar isso, esse impacto na saúde mental dos servidores da saúde? Bom, primeiro que foi feita uma pesquisa agora recentemente sobre os problemas de saúde dos servidores da saúde, especial da enfermagem. O campeão de afastamentos e doenças ocupacionais é a doença mental. Sim. Segundo, ortomuscular. Então você vê, a gente está cansando e tendo mais problema psicológico, psiquiátrico do que dores no corpo. Isso se deu, lógico, por conta da pandemia, que agravou, na verdade, e também por conta do excesso de trabalho. Isso em todas as esferas, municipal, estadual e federal, e no privado e no público, porque o pessoal do privado também sofre muito com a sobrecarga. Porque os empresários eles sempre querem lucrar, é óbvio, Sim. E como nós não temos uma regulamentação, uma legislação que garanta de verdade um dimensionamento ideal, acaba que eles colocam o profissional para atender quantos eles acharem que a pessoa consiga. Sim. E como a gente tem esse negócio, cara, esse espírito de a gente
Pode ter 10 pessoas para eu atender. Eu tento atender as 10, sempre assim. Sim. Eu sempre tento atender. A gente nunca diz não. Isso é muito ruim, né? Porque acaba a gente sendo prejudicado. Fica no segundo plano, né? Como você estava falando antes. Sim, sim. E outra coisa também é que 80% dos profissionais de saúde dessas categorias, elas são mulheres. E as mulheres têm uma característica diferente da gente, que ela, parece várias, né? Mas essa é a principal. Elas somatizam muito os problemas. As mulheres não têm essa descompressão. As mulheres, elas somatizam os problemas, seja financeiros, relacionamentos, filhos, trabalho. Então, elas acabam estourando de alguma forma. Sim. E, geralmente, estouram como? Na saúde mental. Isso quando elas não cometem o autoextermínio, né? Que nós temos um grande índice também de autoextermínio na saúde. Então, esse crescimento, né, dessa doença está assustadora. Sim. E a gente tem que... Eu sempre tento falar isso, eu falo isso, eu sempre tento minimizar. E esse projeto da meia entrada é justamente para isso, porque imagina também, nós estamos falando dos profissionais que têm dinheiro, mas também os que não têm. A mãe que quer levar, a mãe solo muitas vezes, quer levar o filho, 2 filhos no cinema e tal. Você paga cinema às vezes de 40 a 50 reais uma entrada. Muito caro. Para 2 filhos. Sim. Levar para comer um sanduíche e tal. Aí acaba se tornando caro para ela, que ganha às vezes, né, R$1.500, R$2.000. Muito pouco. Então, tudo isso é visando no bem-estar da nossa comunidade, da nossa comunidade da enfermagem e dos trabalhadores da saúde. Certo. Cheguei nessa pauta, lei da prescrição da enfermagem. Porque tem resistência, na sua opinião? Teve muita resistência, inclusive ela foi considerada inconstitucional pelo pedido do Sindicato dos Médicos em Brasília, e nós recorremos, a Câmara Legislativa recorreu, a nossa Procuradoria recorreu ao STF, porque a gente entende que ela não é inconstitucional, tanto que ela foi sancionada pelo governador, e mais que isso, ela só deixa claro o que a lei federal, que é a lei do exercício profissional da enfermagem, já está tácito no nosso código, que o enfermeiro ele pode fazer prescrição. A diferença é que na nossa lei fala que nós podemos fazer prescrição. Não faz distinção se é prescrição no hospital público ou na farmácia privada. Sim. Aí na lei eu coloquei que as farmácias privadas deverão receber. Pronto. Foi mexer no vespeiro. Porque a gente prescrevia já na farmácia pública. Então, se você fosse lá, o Rani foi lá no médico da UBS ou do hospital, e o médico prescreveu lá um captopril para ele, remédio hipotensor. Aí o Rani foi lá na farmácia perto da casa dele, naquele posto de saúde, foi lá e... Desculpa, o médico não, o enfermeiro. Enfermeiro, sim. O enfermeiro foi e prescreveu lá um medicamento. Você vai lá na farmácia pública, você pegava o medicamento. Não tinha problema nenhum. Há mais de 20 anos é assim. Sim. Na verdade, há mais de 40 anos é assim. Aí quando eu falei assim, olha, essa receita também tem que ser aceita na rede privada, na farmácia privada. Meu amigo, azedou. Azedou porque agora já não era mais uma receita do médico. Sim. Né? Agora o enfermeiro também podia prescrever. E aí nós estamos falando de Você acha que a recepção foi pior do que você imaginava desse setor médico? Foi pior. Foi pior porque nunca nós tivemos problemas com essa prescrição na rede pública. Sim. Por que isso na rede privada? Aí nós fomos entender. Por quê? Existem algumas doenças, por exemplo, algumas ISTs, né, que é as infecções sexualmente transmissíveis, as DSTs, sim, que elas são tratadas com antibióticos. Geralmente, as mulheres, quando iam fazer um preventivo, né, o enfermeiro que faz isso, ele prescrevia lá o medicamento que tinha um antibiótico. Na farmácia pública, a menina ia lá, pegava a sua bisnaguinha lá, do medicamento, né, pomadinha, e fazia o tratamento, beleza. Na hora que ela levou agora a receita na farmácia privada, aí deu BO. Por quê? Porque a gente estava prescrevendo antibiótico, que até então era uma coisa que era prescrita só pelos médicos, sim, na rede privada. Mas, Jorge, qual a diferença? A diferença é que agora a gente começou a prescrever o antibiótico que a gente achava que era o melhor. Sim. E não o que as farmácias, não o que os laboratórios indicavam para os médicos. Você mexeu no vespeiro. Porra, mexi no vespeiro, cara. Mexi no vespeiro. Aí sabe o que estava acontecendo? Sim. Os grandes laboratórios já estavam procurando os enfermeiros para apresentar para eles novas fórmulas. Porque quem manda, na verdade,
na medicina do Brasil são os grandes laboratórios. Sim. Tem muito isso, né? Tem. Acabou aquela visita do representante nos consultórios. Você lembra que... Lembro, às que ele vezes chegava lá com a maletinha dos remédios, Isso. deixava até a amostra grátis. Isso. Aquela amostra grátis assim, doutor, ó, tem uma nova fórmula boa pra caramba, não sei o quê. Veja aí se é boa. Aí o cara usava, tal, vendia, prescrevia e ganhava créditos, Sim. inclusive, e tal. Sim. Viagens internacionais para poder ver A eficácia. a fabricação do medicamento, coisa e tal. Então, tinha tudo isso. E ainda tem, velho. Sim. Tem, inclusive, tem um filme que retrata muito isso. Eu esqueci o nome do filme, que fala justamente, né, dos laboratórios que induziam os médicos a venderem um determinado medicamento. Eu não sei se era o fentanil, era um medicamento, um ópio desse aí. E aí os médicos que prescreviam, inclusive, recebiam uns recebidinhos. Sim, eu já ouvi falar muito sobre comissão mesmo, tipo assim, do que é vendido, né, com a receita. Uhum. Falar de outra lei sua, com relação à lei do estágio e experiência. Qual a importância dessa experiência para os profissionais da saúde? Pois é, a gente que é da saúde, a gente faz a aula teórica, a gente faz a aula prática no laboratório, todo curso de saúde tem laboratório, e a gente ia para o estágio. Então a gente via a matéria 3 vezes. Sim. Aí chegava num serviço para para competir, né, para concorrer a uma vaga, aí o cara pedia experiência de 6 meses. O concurso também, alguns, como o IGES, a própria BICE também, ela exigia 6 meses de experiência. Eu falei, pô, não tem sentido isso, cara. Acaba que a gente nunca vai poder concorrer, os novatos, né, os recém-formados, nunca vão poder concorrer Sim. com os demais. E aí fiz a lei também foi sancionada. Sim. E aí a gente começou a emplacar isso em Brasília e deu certo. Hoje as pessoas, os recém-formados estão indo para a competição, né, tanto nos hospitais privados como nos hospitais públicos que têm essa exigência, e eles competem de igual para igual com quem tem experiência. Agora, é óbvio, uma pessoa vai ser contratação. Tem uma pessoa que tem uma experiência de 2 anos, 3 anos, uma que tem 6 meses, comprovada e tal. Isso em todo segmento. Aí né? é óbvio que ela talvez pode contratar essa pessoa com 2 anos, mas isso não vai ser um impeditivo e não vai reprovar ela, não vai eliminar ela logo de cara, como estava acontecendo. Estava eliminando. Eu já tive relatos de pessoas que foram para entrevistas no IGES, e aí elas foram muito bem na entrevista e tudo, mas na hora de comprovar que tinha experiência, ela era reprovada. Sim. Com a lei agora, não. Com a lei agora, ela prova que tem experiência. As suas leis, seus projetos, eles refletem muitas dores da categoria, né? Porque eu passei por isso, né? Eu passei por isso. É difícil você ter o seu primeiro emprego. Porque é aquela história, né? Todo mundo quer experiência, mas se ninguém te der oportunidade, como é que você vai ter experiência, cara? Sim, loucura isso. Não dá, né? Como é que você enxerga a luta dos trabalhadores da saúde, dos servidores públicos em geral, por melhores salários, principalmente técnicos e enfermeiros? Existe uma desvalorização geral no serviço público. E sempre com aquela retórica de que o servidor público Brasília gasta muito e tal, mas não é bem assim, não. Eu estou fazendo um levantamento de vários estados e a gente ganha mais ou menos a média dos outros estados. E o custo de vida aqui é bem maior. Sim. Mas sabe qual é a diferença, bicho? É porque aqui em Brasília a gente não tem prefeito para dividir conta. Sim. Aqui nós somos todos servidores públicos, de ponta a ponta. Diferente de um estado aqui, o Goiás, por exemplo. Vamos pegar aqui Águas Lindas. Águas Lindas você tem colégio municipal, você tem UBS municipal, hospital municipal, você tem guarda municipal, você tem o município que está bancando isso. Sim. Aqui em Brasília não tem nenhum prefeito para te ajudar a bancar. Aqui todo mundo é servidor público. Por isso que o gasto de folha de pagamento aqui é muito maior. Porque todas as escolas são estaduais, todos os hospitais UBS são estaduais e toda a polícia militar é estadual, não tem guarda metropolitana. Então, é lógico que se torna mais caro. E aí o governo sempre diz assim, mas é porque a gente gasta muito com a folha de pagamento. Mas é óbvio, Sim. A gente não tem prefeitura. Tem. Então cria a prefeitura, que a gente divide a conta. Vai ficar mais fácil, pô, senão... Você já sentiu que parte da sociedade subestima as leis que são voltadas, por exemplo, você é muito voltado para a área da saúde. Uhum. Então, você acha que existe alguma resistência da sociedade por fato de você ter algumas leis bem voltadas para essa categoria ou não? Não, porque assim, as minhas leis, se eu for colocar, fazer aqui uma avaliação, acho que metade são voltadas para a população no geral e metade para os trabalhadores que, de certa forma, também é a população. Sim, porque a saúde atende todo mundo, né? Não, e o servidor, quando ele é servidor, ele tem uma família que depende dele muitas vezes.
Então, se eu tenho um servidor, eu tenho 4 pessoas da família que dependem dele. Então, eu acabo interferindo, impactando a vida deles. Com relação à população, eu já fiz vários projetos que beneficiam a população em todas as esferas. Eu acho que o principal ponto dessa pergunta é que quando você atende a saúde, quando você atende os servidores da saúde, você está atendendo, querendo melhoria para os servidores da saúde que atendem a população, né? Uma das demandas aqui no DF é uma saúde de mais qualidade. Então, tudo que você faz, mesmo sendo voltado para, por exemplo, um projeto para o técnico de enfermagem, que ele está lá na ponta, está atendendo a população, obviamente a população está sendo diretamente beneficiada, né? Sim, com certeza, porque esse camarada ele vai trabalhar melhor, ele vai trabalhar mais disposto, né? E quando eu consigo, por exemplo, reajuste para ele, eu estou colocando mais dinheiro na economia que vai se reverter para os projetos sociais que o governo banca, né? Sim. E são vários projetos sociais. Então, acaba que o servidor público em Brasília, quanto mais ele ganha, mais tem dinheiro para pagar os projetos sociais. Sim, então essa roda não para de girar, né? Não para de girar. É o dinheiro que vai e volta. Certo. Vamos falar um pouquinho sobre o cenário político aqui do DF e também das eleições. Ano que vem já é um ano de campanha, né? 2026. Como você vê o cenário político aqui no DF? Há espaço para renovação? Qual a sua avaliação? Pois é, cara. Eu acho que, diferente do passado, não da legislatura passada, anterior, sim, em que o Ibanez ele entrou, eu não vejo que deva aparecer nomes novos, sim, nem no cenário estadual aqui do DF, nem no cenário nacional, nomes novos. Eu acho que é o tipo da coisa que acontece vez ou outra, não acontece sempre. Então, o Ibanez foi um nome novo que apareceu do nada, sim, e um outside, e de repente o cara chegou e foi eleito. Porque foi uma lacuna que ele aproveitou. Na política, existem algumas lacunas que aparecem vez ou outra. Então, teve uma lacuna, ele aproveitou e chegou. Hoje eu não vejo que deva aparecer uma outra pessoa dessa, assim como no federal também. Mas, aqui em Brasília, nós temos grupos políticos, né? Nós temos o grupo político que é do Ibanez, sim, temos o grupo político da esquerda, e temos o grupo político do Bolsonaro, sim, que, na verdade, o grupo político do Ibanez e do Bolsonaro, eles se confundem muitas vezes. Então, eu vejo que hoje o grupo do Ibanez está consolidado e o nome é a Celina, sim, né? Saiu bem na pesquisa, espero que isso continue até o final, porque isso tudo pode acontecer, né? Sim. A gente sabe como é que funciona aqui em Brasília. Só sai depois da urna, né? Aí até o final, tu lembra da Flávia Arruda, né? Que estava bem na pesquisa pra caramba. A Damares explodiu nas urnas. Que a Damares foi uma pessoa, foi outra também que apareceu. Exatamente, foi a lacuna que teve, sim, que ela entrou, né? Um nome novo e tal. Então eu não vejo que vai ter muita surpresa, não. Eu acho que não vai ter surpresa a nível DF. No Brasil, né? Surpresa também não vai ter, mas eu não acho que está nada resolvido. Sim. Aqui hoje no DF, hoje está resolvido. No governo federal, eu não vejo que está resolvido. Certo, eu vou fazer 2 perguntas. Você falou aí sobre, existem grupos da esquerda, grupo da direita, grupo da Celina, do Ibanez Celina e o grupo do Bolsonaro. Você se encaixaria em algum desses grupos? Hoje eu estou no grupo da Celina Ibanez. Sim. Né? E você se vê assim... Fala no cenário de hoje, né? A gente sabe que tudo pode mudar. Tudo pode mudar. E no segundo, tudo pode mudar. Mas hoje você se vê no palanque de Celina em 2026. Me vejo porque nosso partido está junto no projeto do Ibanez. Seu partido do PSD. No projeto Ibanez senador e Celina governadora. Sim. Até porque a gente teve uma certa liberdade em estar com esse grupo. Liberdade de quê? Liberdade de votação, liberdade de pensamento e tal. O grupo do Bolsonaro já tem uma certa limitação, né? Eles já não são tão liberais assim. Sim. Né? Se for para lá radical, não, né? Sim. Então, em alguns pontos, eu até coaduno com eles, mas em tantos outros, não. Sim. Entende? Então, eu vejo que hoje o que me cabe mais é no grupo Ibanez e Celina. Agora, isso não quer dizer que depois, lá na frente, todos se unam. Sim. E aí nós vamos ter essa automaticamente mistura. Vai ter essa mistura lá na frente. Pode ser que sim, pode ser que sim, pode ser que não.
Tem muita pesquisa aí pela Rapaz, frente. eu não me atrevo. Eu nunca me atrevi a falar de governo, porque depois que o Bandeira foi eleito. Sim, Não, e o começou pior, nas pesquisas com 2%. não, pois é, e o pior é que todo mundo que vem, que entende de política, né? Ou acha que entende, vem, fala tal, e fica confabulando, não sei o quê e tudo. Aí depois não acontece nada que a pessoa falou, sabe? Assim, é meio vergonhoso. Eu prefiro dizer o Você seguinte: não quer passar essa eu vergonha? não sei de nada, velho. Eu não sei de nada. Eu posso pedir para você, mesmo não sabendo de nada, eu posso pedir para você fazer uma avaliação do governo federal hoje, desse Lula 3? Pô, posso, claro. Ó, primeiro que eu acho o seguinte, eu acho o Lula um cara extremamente inteligente e é um cara fora da curva. Porque, pô, vamos combinar, o cara que sai de onde saiu e chegar onde chegou, não é qualquer um. Não é Sim. qualquer um Zé que chega lá. Então o cara realmente ele tem essa coisa que é acima da Nós média. estávamos falando sobre o Lula ser muito agregador, né? Então ele Ele mostrou tinha isso, isso. né? Pois é, só que nessa versão todo mundo está vendo isso. Ficou Sim. muito claro. Eu já percebi isso logo no início. Ele é um cara mais sisudo, é um cara que já não sorri Se muito, fechou é um muito. cara que tem uma vontade uma sede de vingança. Isso, cara, não é bom, não só na política, mas na vida pessoal. Sim. Sabe? Por mais que as pessoas te fizeram mal, cara, não queira o mal delas também, não queira retribuir isso, porque é uma coisa que vai se alimentando dentro de você, bicho, que não tem volta. Então, eu acho que o Lula veio com essa vontade de querer fazer justiça na cabeça dele, Sim. né? Ao ponto de ficar cego para o óbvio, né? De quem ele era. Um Sim. cara agregador e tudo mais. Então, eu vejo que essa versão dele não está agradando, inclusive, alguns petistas. Sim. E aí eu acho que, atrelado a isso, tem a equipe que está do lado dele. Porque é o seguinte, eu acho que a equipe não tem que só baixar a cabeça e falar, você tá certo, chefe, é isso mesmo. Não, acho que tem que criticar, tem que falar, por mais que você não goste. Eu acho que isso faz muita diferença, seja para um político, seja para um gestor, por exemplo. É Aham. muito importante você ter uma pessoa que diga, olha, você está errado. É Pois importante é. ir por outra linha, né? Eu acho que o Lula teve muito isso, de se fechar nesse segundo mandato, de também não escutar muito, de não ver essa onda Aham. das redes sociais, da comunicação, que a gente tem uma comunicação diferente do que foi ali nos 2 primeiros mandatos. Sim, Hoje em dia, mudou. hoje podem surgir outsiders com mais facilidade, porque o cara que não tem nada, ele pode viralizar nas Pode. redes sociais, sair candidato, e acontece isso o Não, tempo o todo. cara de Sorocaba, aí, o O prefeito de prefeito. Sorocaba, o próprio Cleitinho. Sim, senador. O que o Cleitinho, ele de fato contribui para o país? Nada. Mas só o fato dele estar lá falando que é honesto, que é isso Sim. já está dando uma projeção Já, para ele já gigantesca. cria uma identificação de quem está Né? assistindo. Então, pra você ver, a população ela já não se preocupa mais se o cara faz ou não. Para a população, só do cara ser honesto já é o suficiente. Olha que coisa mais estranha. Agora, você falar isso é uma coisa interessante, porque é o seguinte, acompanhando a política e cobrindo há muito tempo como eu cubro, eu percebo, por exemplo, você é um cara que veio da base, você vê os seus projetos, eles têm eu falei sobre a ânsia de refletir problemas muito peculiares, né? Então são problemas reais. Quando você pega um cara que muitas vezes não foi servidor, que não foi vereador, que não teve uma vivência Uhum. e joga ele na política para defender leis, isso é muito complicado e isso aconteceu muito. Então, o cara que não sabe como funciona uma secretaria, o cara que não sabe quais são os problemas da comunidade, porque tem muitos deputados, eu vi nessas últimas legislaturas, que eles não têm um conhecimento real do que está acontecendo lá na comunidade, você sabe que são problemas muito peculiares, né? Então, acho Uhum. que essa ausência de conhecimento é complicada para a política, né? E o mandato fica desse jeito, fica um mandato TikTok. Sim, é o mandato TikTok. É uma mandato TikTok. E acaba pegando. Acaba ele falando as coisas que as pessoas querem ouvir. Não só o Cleitinho, mas também tem tantos outros que usam a rede social e usam essas frases clichês e que chamam a atenção. E as pessoas gostam disso, porque tá tão comum a corrupção que uma pessoa que não é corrupta, ela tá fora Tem tipo o do... bônus de não ser corrupto, né? É, Sendo que deveria ser o contrário, né? pois é. Então, assim, eu vejo o que a pessoa fez. Pô, eu tenho várias leis aqui, leis importantes, leis inteligentes, leis que realmente mudam a vida das pessoas. Eu tenho projetos, eu tenho um investimento muito alto na saúde, ou seja, eu sou da base, eu sou um profissional de saúde, eu sou o cara que tem uma visão, eu olho de baixo para cima, não de cima para baixo, Sim. porque eu venho lá de baixo. Então, as pessoas elas preferem não votar em mim, votar no cara que fala sempre as coisas legais, né? E aí acaba
o país não avançando, porque o país avança quando você tem um poder de negociação, você tem você consegue produzir, sabe? Voltando aqui um pouco no DF, você vê, o Ibanez é um cara diferenciado. Quando eu comecei, a gente começou junto, né? Ele começou em 2019, eu também. Sim. E ele começava a mandar projeto para a Câmara para redução de impostos. Eu falava assim, porra, bicho, a gente não tem nem dinheiro, como é que o cara vai reduzir imposto? Né? Ele vai reduzir ITBI, reduzir ICMS, não sei o que e tal. Eu falei, isso vai dar merda. Bicho, nós batemos o recorde de arrecadação nos últimos anos no governo Ibanez. Sim. Você vê, não tem atraso de salário de servidor, você vê que a nossa lei da responsabilidade fiscal, né, que é o salário do servidor, né, a folha de pagamento, nós estamos um dos menores índices da história, Sim, 38%. A maioria dos estados explodiu aí, 60%, 70%. Nós chegamos a 49% aqui na época do Hollenberg, que a gente teve que dividir salários. O governo estava decidindo quem que ia pagar primeiro. Você lembra disso? Pois é, como é que de uma hora para outra a gente conseguiu, do governo Hollenberg para o governo Ibanez, a gente conseguiu mandar tudo em dia, pagamento de fornecedor em dia. Sim, sabe? Teve muitos projetos de reajuste também no governo Ibanez, né? E muitos reajustes, chamamento de concursados. Como é que ele fez essa façanha? Fazendo obra para todo lado. Como é que fez isso? Lógico, com o trabalho da economia, né? Então, eu vejo que o camarada, quando ele só fala e não faz, pô, é legal, o cara fica famosinho e tudo mais. Mas nós precisamos de gente que faz também. Sim. Pode falar? Pode, mas faz também. E tem essa vivência também. Ou que, se não tem a vivência, que procure um pouco mais de conhecimento, né? Pois é importante conhecer a realidade da população. Pegando o cenário político agora, muita gente pede, né? Eu já vi muita gente pedindo e falando, e você seria um bom deputado federal. O que é que você me diz disso? O pessoal fala muito isso mesmo. Então, sai até em pesquisa, assim. Cara, eu acho o seguinte, que primeiro que eu não vejo que nós temos que ter uma ascensão para chegar em determinados cargos. Por exemplo, eu não acho que eu tenho que ser deputado distrital, federal, senador, para chegar a governador. Sim. Eu acho que eu posso sair distrital direto para governador. Sim. Eu acho que eu posso sair distrital para senador, distrital para presidente ou distrital para nada. Sim. Né? Distrital para ficar em casa. Vai ficar em casa. Então, o que eu acho que o que eu quero fazer é poder arrumar a nossa casa. Sim. Se eu arrumar minha cozinha, aí eu posso ir para os outros cômodos. Sim. Porque a cozinha é o principal. Então, se eu tenho uma saúde que não está do jeito que eu queria, se eu tenho os servidores com problemas ainda de reestruturação de carreiras, se eu tenho a população ainda reclamando de falta de medicamentos, abastecimento e tal, então eu acho que eu tenho que arrumar isso primeiro. Para depois eu me afastar. Porque na hora que a gente vai para o Congresso, você sabe disso, todo mundo sabe disso, Brasília sabe disso, quando o camarada sai para o Congresso, ele se apaga do DF. Sim, isso é verdade. Não dá mais nem nota na Globo. A Globo nem fala mal dele. Ele fica tão apagado que ele não fala nem mal dele. O próprio, o Rafael Prudente, que era o presidente da CLDF, fez mandatos interessantes como presidente da CLDF e basicamente eu não tenho visto notas sobre o Rafael Prudente. Então, ele, o Veras, Bia Kiss, ou seja, inclusive nós só temos 8 federais. Se você perguntar aí para o seu telespectador, sim, seu internauta aí, quem são os 8? Eles não sabem. Eu mesmo tenho dificuldade de saber, de falar de cabeça quem são os 8. Então tem muito dessa. Então muitas vezes o cara até vai falar alguma besteira aí na internet para ver se aparece de alguma forma, porque de outra forma realmente não aparece. Então você tem aparecido muito aqui no DF, então isso faz muito sentido o que você está falando. Agora, a minha pauta é uma pauta nacional. Eu defendi o piso nacional da enfermagem, eu converso com todos os estados, eu faço palestras nos estados. A enfermagem do Brasil inteiro me chama para poder ajudar, seja fazer sindicato, fundar sindicato, seja para poder brigar com o prefeito, brigar com o governador, e eu vou. Sim. Então, a minha pauta é uma pauta federal. Só que eu acho que eu não posso abandonar meu grupo ainda, meu povo. Quando você fala ainda, nós estamos falando em 2026. 2026. Sim. Então, eu devo vir novamente para distrital 2026. Já podemos dizer que você é pré-candidato. Pré-candidato pode dizer, né? Pode. Eu acho que pode. Pré-candidato em 2026 para que a gente possa, em 2030, aí chegando alguma coisa. Sim. Eu também não acho que federal, senador, governador, não sei. Aí vão ser mais 4 anos de avaliação. Você não vai estar à disposição. Pô, tô à disposição. Ou não, né? Também eu paro com esse negócio. Eu já tô pronto para me aposentar logo, hein? Aposentadoria especial. Tá longe ainda. Celina tem uma candidatura bem consolidada. Você vislumbra um horizonte que a gente pode sair disso, de
outsider aí, acho que o Fred saiu bem na última pesquisa, que é um parlamentar que também ele aparece mais porque também ele continuou lá fazendo o que elegeu ele, o programinha dele lá. Você acha que pode ter alguma surpresa de Celina não ser eleita? Eu sei que você não quer fazer essas avaliações. Eu posso fazer porque eu não. Ah, meu amigo, eu não tenho. Eu sou apenas um. Como é que eu posso dizer aqui? Um comentarista. Sim, estamos comentando. É. Chamar você mais vezes para a gente comentar aqui o cenário DF. Agora. Olha, nós não podemos falar só de pessoas. Sim. O Fred é um cara que, sem dúvida, é um cara que apareceu muito e as pessoas gostam muito do perfil dele. Né? Um bandido bom, bandido morto. Sim. E tal, que a galera quer isso, né? Segurança e tal. Mas só que não depende só da pessoa, depende de partido. Sair candidato para majoritária, seja senador ou governador e tal, depende de partido, depende de coligação, depende de muita coisa. Então, se o partido dele não tiver alinhado, e não, aliás, alinhado com ele está, mas ele tem que estar alinhado ou desalinhado. PL, né? Republicano. Republicano, né? Tem que estar desalinhado com o governo para poder sair. Sim. E eu acho que não estão desalinhados, estão alinhados. Sim. Então, por mais que ele queira, ou por mais que outro queira também, o partido tem que querer. E qual partido que vai tentar sair de um grupo que está consolidado hoje para tentar se aventurar numa campanha? Que foi o caso do meu partido na eleição passada. O Paulo Otávio saiu candidato. Quem veio com ele? Poucos partidos. Sim. Então, para o cara sair candidato, para o partido sair ter candidato, ele tem que ter uma base, partidos com ele. Sim. Senão, o cara pode ter um nome muito bom, mas sozinho não vai. Então, eu acho que o partido está alinhado com o governo. Sim. A Celina construiu um grupo forte, né? Então, o Ibanez, né? Na verdade, né? o Ibanez que é o cabeça desse time, né? Que ele montou. Agora, lógico, ela provavelmente vai também montar um time dela. Um time que eu falo assim, ela vai conquistar o espaço político dela. Porque, como ela foi vice, né, ela participou da política elaborada pelo Ibanez. Sim. Mas nada impede que ela também faça a sua, que consolide seu grupo para os próximos anos. Então, eu acho que ela continua sendo a favorita. Sim. Pela força que o grupo conquistou, né, teve ao longo desses anos. E muito, vamos colocar honestamente, digamos assim. Porque uma coisa que eu não gosto também é de covardias. Sim. E a gente teve muito isso em Brasília. Eu soube de muitas histórias, porque eu não era dessa época ainda, mas eu soube de partidos que na hora H pulava fora, né, de candidatos que da noite pro dia aparecia numa chapa para concorrer. Sim, então, isso hoje eu não vejo muito. Sim. Mas tinha muito isso. Então, eu acho que o grupo que o Ibanez fez foi um grupo que confia nele. E o Ibanez é um cara de palavra. Certo. Senado, nós temos aí, seguindo... Senado tá embolado, eu acho. Aí eu acho que tá embolado. Aí acho O Ibanez nem deve gostar disso que eu vou falar, mas eu acho que tá embolado. Porque eu acho que eu vejo a vaga da Michelle como certa, e aí eu acho que essa segunda vaga vai ter um pouco mais de dificuldade. Pois é. Agora, eu estava conversando com o Ibanez esses dias sobre isso. E eu até falei assim, Ibanez, e a Bia? Olha, se a gente não se entender, vai acontecer o quê? Michelle, de repente, uma vaga, Sim. E a outra fica com a esquerda. Sim. Porque aí eles ficam mais fortes, né? Sim. Érica Cocai vai sair também pelo PT. A esquerda. Aí eu vou escolher o nome. Sim. Né? Eu não sei se a Érica seria o melhor nome. E se seria, não sei. Mas a esquerda conseguiria. Porque a esquerda em Brasília, inclusive teve um fenômeno interessante. A esquerda ela caiu de média de 30% para 25% na última pesquisa. Lógico que pesquisa é pesquisa, né? Mas Sim. se a gente for fazer a avaliação dessa pesquisa que saiu, o PT ele perdeu dos 30% que ele sempre teve. Se você saísse candidato do PT, você teria 30%. Sim. Se o fulano saísse do PT, você teria 30%. Hoje não. Hoje você vê que estão com 25%. Sim, é uma queda significativa. Uma queda. Só que nós estamos falando de um partido. Na hora que se juntar os outros todos, se de repente se juntarem, aí vão passar dos 30%. E aí, se a turma de cá, da direita, não se entenderem, pode ser que eles levem a segunda vaga.
Sim. E aí é um problema. E Por isso que eu digo que não tá... Não tá... O que tá certo mesmo é uma vaga do Bolsonaro. Seja ela, a Michelle, seja a própria Bia, a Bia, se for ela Sim, e sim. não a Michelle, porque também Tem essa onda conservadora muito forte aqui no DF, né? tem, cara. Tem muitos evangélicos e tudo. Mas historicamente o PT sempre teve 30% aqui em Brasília. Sim. Então, se Com cair... ou sem Bolsonaro. Agora Sim. com o Bolsonaro, eu acho que cresceu mais a parte bolsonarista. E tem os votos aí que podem ir para um lado como para o outro. Eu não teria problema nenhum em votar no PT. Não. Hoje não. Já votou? Já votei. Uhum. Já votei no Lula. Sim. Eu acho que todo mundo votou no Lula, né? Eu votei no Lula também. Todo mundo já votou no Lula. Já. Então não teria problema. Mas hoje, do jeito que está, não. Mas eu já votei. Não, também não. A comunicação, não por acaso, é importante para mim. Eu acho que esse governo... Você conhece um cara que eu vou falar aqui. Quem? Rafael. Rafael... Lá do Piauí. Conheço. Estava trabalhando com Pois ele. bem, é um cara extremamente inteligente, não é isso? Sim, muito. Ele é do PT. Sim. Eu votaria nele. Sim, também votaria. Mas é do PT, tá vendo? É. Então, Porque eu acho que essa nossa lógica do centro e de muito mais identificação pessoal da pessoa do que do partido faz muito mais sentido, entendeu? Porque às vezes o cara bom ele pode estar em qualquer partido. Pode. E tem boas ideias e colocar para frente mesmo assim. Então, essa ideia do vou votar porque é da esquerda, porque está no partido, não faz muito sentido. O Rafael é um dos poucos novos nomes no PT, né, que surgiu aí com uma pegada diferente, tem uma equipe técnica também muito forte. Então o Rafael é um bom nome do PT. Porque ele é do time dos políticos que fazem, que Sim. tem trabalho que pensa. Porque tem uma galera do PT que tipo é oba-oba. Sim. Tipo é oba-oba, é político assistencialista e festa e tudo. Sim. Ele não, ele é um E assim a gente já viu que não funciona, né? Não funciona. Pronto. A gente já falou sobre esquerda e direita. Como é que você avalia a gente teve muita polarização agora nessas últimas eleições. Você acha que essa eleição agora vai ser um pouco menos polarizada? Vai, o meu partido deu a prova disso nas eleições para a prefeitura. O partido que mais fez prefeitos foi o PSD. Sim. Que a galera... Já sabe, é um cara inteligente. Mas eu acho que mais que isso. Não houve uma pressão ou uma onda? Uma onda do partido, e sim das pessoas. Sim. Porque nos municípios que viam, né, o extremismo do lado do outro, as pessoas optaram o meio. Sim. Então é uma... acho que já deu o que tinha de dar nesse sentido, essa polarização esquerda-direita e briga de grupo de família, irmão sem falar com a irmã durante anos. Acho que não faz sentido. Acho que todo mundo está um pouquinho cansado, ou para não dizer muito, muito cansado dessa polarização, né? Eu acho que é porque desgastou a força da polarização. Eu acho que, por que pareça, na audiência que teve do Bolsonaro com o Alexandre Moraes, você viu que teve já uma relaxada. Uma relaxada, já. Teve era outra pessoa ali. Esse relaxamento está acontecendo também aqui nas bases. Sim. Os extremistas de esquerda já não estão tão assim extremistas, os da direita também não estão. Sim. Né? Então eu vejo que a coisa mudou um pouco de lá para cá. Tipo, acho que cansou. Sim. Cansou defender demais um grupo, cansou defender demais outro grupo. Sim. Então eu acho que um pode tomar o voto do outro. Sim. Não o extremista, não mesmo o extremista que eu tô falando, o radical. Sim. Mas o da direita tá vendo um pouco melhor a esquerda tá vendo um pouco mais a direita. Eu senti isso. Quem você indicaria? Inclusive, talvez seu partido tenha aí um candidato em 2026. Para presidente? Sim. Quem você diria que é o melhor nome? Primeiro o nome no seu partido, e depois o nome que você veria como... O Ratinho Júnior é o candidato do nosso partido. É? Presidente. Eduardo Leite não tem chance, não? Cara... Eduardo Leite chegou agora, né? Diz que quem chega depois não pode sentar na janela, né? Eu acho que ele não tem, porque ele não... Pelo menos o que eu vi, eu não estou acompanhando muito a política nacional assim, a todo momento, mas eu não vejo ele muito interagindo com mais políticos, com mais partidos. Sim. Parece que o Rio Grande do Sul também acho que tem tudo a ver com relação ao que ele passou por lá. Sim, né? Sim. Tipo, ele focou muito mais no seu estado, resolveu os problemas lá das enchentes. O Ratinho já abriu. O Ratinho já abriu, já começou a falar com o outro, já está falando com o Caiado e coisa e tal. Sim. Então, eu acho que o governador do Rio Grande do Sul talvez tenha perdido o time. Ou talvez ele não queira isso. Para ele tá bom ali. Eu acho que ele perdeu o time mesmo. Acho que a última campanha que foi ele e Dória disputando, né? Que no final nem saiu ele nem o Dória. Acho que talvez ali ele tivesse
pudesse pelo menos projetar o nome dele um pouco mais. Eu acho que agora não tem, talvez, esse espaço para ele sair do Sul. Essa articulação que tem feito o Ratinho, Caiado, eu acho que eles, no final, aí, eles podem Se juntar. a ver os nomes que sairão na direita e na esquerda, pode ser que esse nome emergindo aí do centro mais... Eu tive agora no Paraná, vi a avaliação do Ratinho Júnior, as pessoas gostam mesmo dele, então, tipo assim, tem uma avaliação muito positiva o governo dele, o que já é uma bagagem interessante, então acho que ele pode surpreender aí. Tem um grande cabo eleitoral, que é o pai, Sim, que o pessoal gosta dele, sim. principalmente a classe mais baixa. Sim, Então, é um apelo interessante para pegar um nicho da esquerda. Sim, e a classe alta, se souber quem é o Ratinho Júnior, o que ele fez, começa a observar. É um cara um estadista que conseguiu fortalecer a economia, o agro. Sim. Então, que é muito forte no nosso país. Muito forte e que é ligado muito à direita. Sim. Mas que se ele conseguir mostrar para o povo o que ele fez no Paraná, e eu tive a oportunidade de conhecer, porque ele fez uma lide aqui em Brasília, eu participei. Ele mudou muita coisa lá, cara. Sim. Realmente o cara fez um bom trabalho lá. Fez um bom trabalho. Pronto, agora eu deixei lá no Instagram, não sei que você vinha aqui, deixei pergunta do ouvinte, o quadro que a gente fala aqui, o pessoal mandar pergunta para você, beleza. Tá certo? Eu já falei aqui que muita gente me fala, será que o Jorge sai como deputado federal? Será que o Jorge sai? Então mandaram aqui a pergunta, você vai disputar federal, Buriti? Essa vontade que sai da população de você talvez ascender no sentido figurado da palavra, para um cargo de nível federal. Você teria essa... A gente conversou um pouquinho sobre isso, mas para responder diretamente ao nosso ouvinte, como vai ser 2026 para o Jorge? Primeiro que eu agradeço aí essa menção, porque se estão pensando nisso é porque me veem como competente para os dois cargos, né? Que são cargos importantes. Mas eu ainda não estou preparado para esses cargos, não. Eu acho que a gente tem que ter pé no chão e eu acho que eu preciso ainda ajudar aqui o povo do DF como distrital. Agora, é óbvio, se lá na frente, 2026, né, a configuração mudar e pedirem o meu apoio, Jorge, eu acho que você agora pode estar nos ajudando nessa composição e eu vendo, lógico, a viabilidade, aí por que não? Sim. Não digo dessa água, não beberei. Na política não podemos falar isso, não. Ainda mais que depois da internet, né? Tudo que a gente fala aqui fica gravado, daqui a 10 anos aparece aí. O cara falou que não era. Né? Igual o Flávio Dino falando das urnas eletrônicas, resgataram o vídeo do cara, bicho. Internet não perdoa. Não perdoa. Próxima pergunta, Leandro. Qual a sua opinião sobre o governo ibanês? O governo ibanês, em todos os aspectos, está indo bem. Mas na saúde, nós temos um gargalo que é difícil demais de resolver. Sim. Porque não é um problema fácil de se resolver, porque não é uma coisa só. São várias coisas. E o governador ibanês, ele deixou claro, ao longo desses últimos anos, que ele tem boa vontade de melhorar. Só que não houve um investimento, no meu ponto de vista, que pudesse mudar, né, a nossa realidade na saúde. Eu até estou usando agora uma frase para tentar até desmistificar uma outra que sempre foi falada em campanhas eleitorais. Todos os candidatos do governo falavam o seguinte: dinheiro tem, o que falta é gestão. Sim. Virou um clichê. Sim. Eu, hoje como deputado, segundo mandato, servidor da saúde, do orçamento, sou da comissão de orçamento, eu estou afirmando no que eu acredito. Gestão tem, o que falta é dinheiro. Sim. Precisamos de mais dinheiro na saúde. Mais dinheiro, Rani. Sabe por quê? Porque nós temos um orçamento de 13 bilhões e desses 13, praticamente 10 é para pagar folha de pagamento e IGES. Sobra 3 bilhões para investimento, para pagar fornecedores. É muito pouco para isso aqui tudo ser GDF. Se a gente for comparar com outros estados têm prefeituras para dividir conta. DF não tem prefeitura para poder dividir conta. Então está ficando tudo na conta do governo. Por isso que a folha de pagamento é alta. Mas ela não é alta se a gente comparar a folha de pagamento com servidores e o número de servidores que nós temos no DF. Paraná, por exemplo, lá são 10 mil servidores públicos da saúde. Aqui nós somos 42, quase 50 mil profissionais de saúde. Então é óbvio que nossa folha vai ser bem maior que a do resto do país.
Você diria que o DF tem, entrando nesse gancho aí, o DF tem mais problemas de saúde do que outros estados? Nós chegamos numa situação muito caótica, talvez até antes do governo Ibanez, que sempre foi um problema, que nos torna diferentes nesse aspecto? Não. Eu viajo muitos estados. Eu Sim, vejo que todos os estados têm problemas como o DF. Falta de anestesista é uma coisa no Brasil inteiro. Falta de pediatras, falta de neuropediatras, intensivistas, sabe? A diferença é que em Brasília, por ser uma capital federal, as pessoas esperam mais. sim, Por isso que a gente não admite faltar medicamento, não admite faltar médico. Só que essas coisas elas não dependem apenas do governador. O médico não quer trabalhar na Secretaria de Saúde, porque ele ganha muito mais na iniciativa privada. sim. Ó, nós temos aqui em Brasília em torno de 11 mil médicos. Desses 11, 5 mil, a média, trabalha na Secretaria de Saúde. E os outros 6 mil trabalham na iniciativa privada. Só que a Secretaria de Saúde representa 80% da saúde do DF. Ou seja, o povo, 80% é Tem uma SUS anomalia aí. dependente e 20% é privado. Então você vê que tem 6 mil médicos atendendo 20% da população e 5 mil médicos atendendo 80% da população. Algo está estranho. Tem uma anomalia aí. E por que a maioria dos médicos estão indo para o privado? Porque paga mais. Sim. Uma consulta de pediatra hoje não é menos de R$ 500. Loucura. E o plano de saúde, sabe quanto é que ele paga? Um plano de saúde bom paga em torno de R$ 100, 120, R$ 130 numa consulta do médico pediatra. Então o médico prefere atender o quê? No particular, privado. No SUS, esse médico pediatra, ele vai trabalhar 30 dias, no caso, fazer carga horária de 40 horas semanais, para ganhar pouco mais de R$ 15 mil. Sim. Ele não vai querer. Não vai, não vai. Nem ele, nem o anestesista. Então, temos essa dificuldade. Não é só aqui no Brasil, não, no Brasil inteiro. Medicamentos. Esses dias, aí para trás, um tempo para trás, nós pagamos medicamentos que custaram 12 milhões de reais o medicamento. Então a saúde, cara, é muito cara. Por isso que a gente não pode fixar Não tem como colocar um na valor. conta de alguém, não? Essa culpa do problema da saúde, não dá para dizer que é culpa dos governos, não dá para dizer que é culpa das últimas gestões. Não, o problema da saúde Crônico. ela é crônico porque a cada lei que você garante acesso ao SUS, é mais gasto para os estados. Por exemplo, recentemente, eu vi uma matéria de uma senadora que foi nos Estados Unidos ver um exoesqueleto. Pô, para quem é cadeirante, imagina você ter a possibilidade de andar. Sim. É o sonho, né, cara? Sim. Só que eles querem trazer para o Brasil e querem que o SUS absorva isso. O SUS vai pagar um exoesqueleto. O SUS paga todas as cirurgias. O SUS paga tudo. Então, até que ponto o SUS vai conseguir manter? Ah, Jorge, mas a gente gasta muito, a gente paga muito imposto. Sim, não estou dizendo que nós não temos dinheiro para pagar. Eu estou dizendo que o que é mandado para a saúde não está dando conta de pagar, seja no governo estadual, seja no governo municipal e o federal também. Você sabe que o PIB do Brasil, o PIB hoje no Brasil, gira em torno de 4 trilhões de reais. Desses 4,38 trilhões, o governo federal só manda para a saúde em torno de 1,20 e poucos por cento para a saúde, cara, o governo federal. Não tem como dar certo, não. Não tem como dar certo. O modelo está sendo feito para dar errado. A gente está conseguindo resistir, cara. O SUS está resistindo, está na UTI, porque falta dinheiro. E colocar dinheiro na saúde não é você gastar dinheiro, é você investir no camarada para ele voltar a produzir. Imagina, você tem problema na coluna. Se você não se trata, você fica ali dando atestado, você até se aposenta. Ou seja, o Estado vai te bancar porque você não tem um tratamento. Por que você não faz o tratamento completo e volta a trabalhar e produzir para o Estado? É lógico, muito mais investimento do que gasto, né? Eu vejo como investimento. É por isso que eu sou o cara que mais investe na saúde do DF. Certo. Próxima pergunta aqui, Leandro. Você até já respondeu, mas para responder o nosso ouvinte, o que você acha do governo Lula e do governo federal hoje? Eu vejo que a gente estacionou, né? O Lula com aquele sentimento, aquele revanchismo dele, né? Aquele sentimento de revolta e tal, não está conseguindo perceber, né, que ele poderia, em tempos de hoje, fazer um governo muito melhor que antes, porque hoje você tem a tecnologia a seu favor, você tem pessoas mais capacitadas, e ele estacionou, o Lula estacionou, o governo está parado, assim, não tem nada de novo. E o que ele está trazendo, inclusive, são modelos antigos que hoje já não cabe mais.
E a turma do governo federal, que ao invés de criticar, de poder ponderar, não, sempre acatam e acham finge que tá tudo bem. está tudo bem. Isso é um grande erro do governo federal. Certo. Próxima pergunta. Qual político local você respeita? Pensou muito, viu? Porque nós temos vários, né? Não é porque tem pouco, não. Cara, mas tem um... Olha, eu respeito o governo libanês, Sim, eu respeito o Fábio Félix, sim. eu respeito a Damares, eu respeito o Manzoni. Sim. São pessoas que eu respeito, assim, porque eu vejo que tem uma postura que, por mais que eu não concorde em alguns pontos, eles são pessoas que eu vejo na tribuna se manifestando e fazendo uma defesa no que acredita. Porque, cara, é tão difícil você pegar um político hoje que defenda o que ele acredita, né? Porque a maioria defende o que é conveniente. Então, se eu sou amigo do governador e se eu pedir para você defender, você vai lá e defende. Usa os melhores argumentos, ok. Sim. Mas você não está defendendo o que você acredita, está defendendo o que os outros acreditam. Sim. E isso para a política pode ser ruim. Sim. Então, as pessoas. E o Ibanez, eu respeito ele porque ele é um cara que ele não é político. E aí é interessante isso, porque eu também não sou político. E aí eu e ele, às vezes, a gente tem uns arranca-rabo, viu? Sim. Não é só tranquilidade, não. Não é. E engraçado que toda vez que ele se refere a mim, se você um dia entrevistar ele, fala assim, o que tu acha do Jorge? Pode perguntar. Vou perguntar. Ele vai falar o seguinte, fala assim, a gente tem umas divergências e tal, mas a gente se respeita. Porque eu não sou de ficar, sabe, baixando a cabeça, ou ficar bajulando o cara. Quando eu vejo que a coisa tá assim, eu passo mensagem, eu ligo pra ele, a gente briga e tudo, mas, enfim. Mas eu respeito ele por causa disso, porque também fica só no campo da ideia, Sim. sabe? E eu vou até corrigir você disse que não é político, mas você tem todo... Eu tô parecendo... sabe aquele meme que tem todas as características acompanhando você? Mas sabe por quê? Eu sou político? Porque se o cara fala mal de mim, bicho, eu fico com raiva dele. Entendeu? Se o cara me chamar de ladrão, eu falo, porra, vai... Sabe? Porque o político é aquele cara de paisagem, vaselina. Tá nem aí. Eu não, eu me incomodo. As pessoas falam mal de mim, eu me incomodo com... Se eu não fizer uma coisa... E eu fico perturbado, não, tem que resolver. Eu sou um cara que cumpre muito horário, eu sou doente com horário. Então, assim, eu não sou político tradicional. O político tradicional chega atrasado, fura agenda. Chegou no horário, viu, pessoal? Antes do horário. Não, sempre assim, sempre assim. Só aconteceu alguma coisa para não chegar. Então, eu não sou, assim, esse tradicional político, mas político todos nós somos. Até Jesus Cristo foi um grande político, né? Sim. A última pergunta aqui do ouvinte. Se fosse secretário de saúde, o que você mudaria logo no primeiro dia, de cara aqui no DF? Porra, essa pergunta é do você encararia esse pepino? Eu acho que eu contribuo mais não sendo secretário do que sendo secretário. Sim. Porque a Secretaria de Saúde, ali é um universo, cara. E ali tem várias mãos, não é só uma mão. Esse é o problema. Mas eu diria que eu mudaria a relação do chefe com o trabalhador. O secretário de saúde, ele é o chefe. Sim. E todo chefe tem que fazer o quê? O que o chefe faz? O que você faz com seus colegas aqui? Você faz a confraternização, você chama para conversar, você pergunta o que está doendo. Esse é o papel do chefe. Nós não podemos achar que o trabalhador é apenas uma matrícula, é apenas uma carga horária. Eu tenho que saber que ali bate um coração, que ali tem uma menina que pode estar chateada com o marido. E a gente tem que entender a vida do trabalhador. Então, eu não vejo muito essa relação de chefe com o chefiado. Sim. Eu não vejo isso. Então, se eu fosse um secretário de saúde, eu ia trazer todo mundo aqui para debaixo da minha asa. E falar assim, olha, me ajudem, que eu ajudo vocês. Sim. Porque hoje não. Hoje a Secretaria de Saúde, Você diria que existe um distanciamento? Sempre teve. Sim. Sempre teve. O único secretário de saúde que estava assim muito conectado aos trabalhadores chamava-se Gilvan Frejá. Esse era um cara que estava muito conectado. Todo mundo gostava dele. Do técnico de enfermagem ao médico gostava do Gilvan Frejá. Isso faz muita diferença na gestão, né? Faz, cara. Em qualquer lugar. Imagina, você tem um supermercado. Você não conversa com seus caixas. Você não conversa com seus repositores. O
que os caras vão fazer? Ah, vou fazer só minha parte aqui, tá tudo bem. Agora você chama eles e fala assim, pô, cara, me ajuda aí. Mas eu também vou te defender. Não vai ser aquela perseguição, igual o Caiado tá fazendo na Polícia Militar do Goiás. Lá, o Caiado, ele defende os caras com unhas e dentes. Certo. Aqui não, aqui em Brasília, o policial militar que fizer uma diligência que der algum BO, pô, o cara fica respondendo processo e toda hora na justiça. Arrisca a vida e ainda fica... Pois é. Então, o gestor tem que estar ali, ó, cara, com os seus comandados. Nós já acabamos as perguntas. Eu só pegar esse último gancho aqui dessa pergunta. O que você acha do IGES? O IGES ajuda? O IGES atrapalha? Qual é a sua opinião? Inclusive, estava tendo hoje uma prestação de contas do IGES. Olha, o IGES, ele não mostrou, né, a que veio. O IGES hoje, na verdade, é um pedaço da Secretaria de Saúde. Tem os mesmos problemas que a Secretaria de Saúde, sofre os mesmos problemas que a Secretaria de Saúde, falta de dinheiro igual a Secretaria de Saúde, ou seja, é uma Secretaria de Saúde com outro nome. Sim. Então, não mudou nada. Né? Agora, Jorge, o IGES acaba? Cara, eu acho difícil acabar porque agora nós temos um grupo de 10 mil pessoas trabalhando lá, 10 mil famílias, que hoje, se o Estado for estatizar isso, trazer de volta, abrir concurso para suprir, meu amigo, isso vai ser um rombo maior do mundo. Certo. Então, o governo pode não ter mais dinheiro para poder manter isso com os servidores. Por isso que eu acho que dificilmente o IGES ele acabe. Certo. A gente está encaminhando agora para o final da nossa entrevista. Tem um quadro que eu chamo aqui de bate-bola rápido. Eu vou dizer aqui uma coisa e você vai dizer a primeira que vem na sua cabeça. Um hospital que você confia. Hospital de base. Uma lei que te representa. A lei da minha entrada. Um político que te inspira ou que te inspirou. Giovanni Frejá. Uma gafe que você já cometeu no plenário. Ai, meu Deus. Foram tantas. Uma gafe. Uma vez eu tava com Covid, aí eu fui falar uma coisa lá e me deu um branco geral, não soube mais nem o que falar. Então... Mas que eu desci lá da tribuna, por ser maior vergonha. Um projeto que ainda não saiu, mas é prioridade. Um projeto, cara. Aí são tantos projetos bacanas, mas tem um lá que eu tô na expectativa, que é a gente colocar o paciente que tem... Ai, meu Deus, o deficiente bilateral, deficiente auditivo bilateral, porque hoje em Brasília é considerado só o deficiente unilateral. Sim. Aí eu coloquei que o paciente bilateral também teria direito a ter o direito de deficientes. Interessante esse projeto. Uma frase que resume o seu mandato. Menos mimimi e mais ação. Perfeito. Um sonho pessoal. Sonho pessoal? Ser presidente do Brasil. Perfeito. Uma indignação constante. A falta de resolução para a saúde pública. DF Brasil. Um arrependimento político. Arrependimento político é... Eu não ter entrado nisso antes. Sim. Porque eu não gostava, né? Sim, Aí depois que eu entrei, que eu vi que as coisas foram mudando, que eu consegui mudar. Se eu tivesse entrado antes, eu poderia ter mudado mais coisas antes. Certo. Teve alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de falar? Rapaz, tu falou de tudo. Deixa eu ver aqui. Não. Algum pauta, algum tema interessante que você acha que a gente poderia... que você não falou que você gostaria? Ainda bem que tá gravado, né? Que eu posso pensar aqui e depois edita, né? Cara... Não, assim, eu poderia ter entrado na pauta da educação. Sim. Né? Porque a educação também é uma parte que muito que eu estou muito envolvido também. Sim. Mas, enfim... Mas eu já subi bastante aqui de você. Nosso quadro final agora é o Venda Seu Peixe. Porque para você deixar algum recado para os nossos ouvintes, telespectadores, e também deixar suas redes sociais para quem quiser acompanhar você lá. Beleza. Pode falar diretamente para eles aqui. Bom, Vender Meu Peixe é o seguinte. Como eu falei, eu não gostava de política, eu tinha aversão à política, mas é fato. Quem não gosta de política, fatalmente será comandado por aqueles que gostam. E se aquele que gosta for um cara, né, de um mau caráter, então as coisas não vão para frente. Só que, por outro lado, também, o político ele é muito sedutor.
político fala muito bem, o político ele atinge exatamente o seu íntimo, né? O que você quer ouvir. Então, para as pessoas saber um pouco melhor como fazer para não ser enganadas, é ver a vida pregressa do candidato, do político, saber se esse cara já trabalhou, né, em empresa privada ou já trabalhou em empresa pública, que ele não viva só disso de político, porque às vezes o cara que está eleito, ele sempre viu de política, foi assessor disso, assessor daquilo, outro, tal, acabou chegando na política, né? Ver se realmente ele tem uma ligação, uma empatia com o povo. E não só na fala, mas na sua vida, no seu cotidiano. Assim você talvez erre menos na hora que for votar. Então, veja a vida pregressa do seu futuro candidato, né? Estamos chegando na eleição no ano que vem, então faça isso que a tendência é ser melhor. Quem quiser seguir você nas redes sociais, como é que faz? Jorge Viana com 2 N's, tá? 2 N's porque o meu Jorge Viana é com N, mas eu tive que colocar 2 porque tinha um Jorge Viana do Acre. Aí tava dando duplicidade nas redes sociais e coloquei 2 N's. Jorge Viana, @Jorge Viana com 2 N's no Instagram. E é por aí, me acha por aí. Certo. Deputado, muito obrigado por você ter vindo. E outra coisa,